Eu fiquei indeciso entre esse e o de namorar um amigo. Thales, fica tranquilo que o de namorar um amigo eu vou ver por conta própria. Bora, let's go, gente, para o anime que explica o estado de fluxo. É onde a paixão encontra a... Calma. O fluxo é onde a paixão encontra a produtividade. Eu passei por um... Eu passei, né? Porque já deu uma amenizada. Semana passada eu tava no fluxo, pô. Quem lembra que eu não atrasei literalmente nenhum vídeo semana passada, pela primeira vez em anos? Eu passei a semana inteira, de segunda até ontem, né? Segunda também, com literalmente nenhum vídeo atrasado. O que eu esqueci de postar. É impressionante. Não sei quando é que eu vou recuperar o estado de fluxo de novo não, mas... E aí, vídeo? O estado de Trouxe fluxo. um termo bem interessante, que muita gente já conhecia até de outros animes, como Kuroko no Basket, que é o famoso estado de fluxo. Dessa vez a visão foi trazida pelo Ego, um personagem que traz pontos bem interessantes sobre o comportamento humano. Essa não é a primeira vez que o personagem traz alguma coisa relacionada à psicologia. Eu já falei aqui no canal, inclusive, sobre o Ego e o conceito de sorte que ele trouxe. E hoje eu vou falar sobre o conceito de fluxo, algo que me ajuda bastante e pode te ajudar bastante também. Tá, o que seria o estado de fluxo? O estado de fluxo é um estado psicológico descrito pela primeira vez pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Isso foi na década de 70. E esse fenômeno acontece quando você está envolvido completamente Em uma atividade. Com isso você perde a noção do tempo. Basicamente você tem uma sensação de controle sem esforço, ou sem muito esforço. Bem provável que você já passou por isso antes. Estudos descobriram que isso pode ser alcançado em uma ampla gama de contextos, como praticar esportes, dançar, trabalhar em um projeto criativo ou resolver um problema desafiador no trabalho, entre muitos outros. Então acontece quando você começa a fazer algo, você perde a noção do tempo, o tempo voa completamente. Seja quando você está trabalhando em algo muito gratificante, em algo muito estimulante, ou seja você conversando com alguém muito interessante. Existem diversas habilidades na qual você pode passar por isso. E em Blue Lock, No caso, a coisa que mais acontecia para eu entrar em um estado de fluxo era fazer tarefa da escola. E faculdade, sim. Eu adorava fazer exercício de casa. Lembra até hoje, já contei isso uma vez. Galera que é um pouquinho mais velha vai lembrar do Mu, né? Que tinha várias versões do jogo Mu. Eu jogava o Mu Caos, né? Que a gente chamava de Mu Chaos na época, né? Cara, eu chegava da escola, que eu morava na cidade e estudava em outra. Minha aula ia até 12h20, pegava o ônibus 1h, chegava em casa 1h45, mais ou menos, tomava um banho, almoçava 2 horas, e aí, basicamente, eu iria... Peraí, é Mei Sun, obrigado pelo follow. E aí, tomava banho, almoçava, e aí o que acontecia? No Mu, a galera, ainda mais o personagem que eu usava, eu jogava usando um autoclique pra não estragar o meu mouse. Não era tipo um negócio roubar, eu não tava cheatando. É porque eu não tinha dinheiro pra comprar um mouse bom, né? E ficar com o mouse 2 segurado. Meissun, vai pro YouTube já a partir de amanhã. Fica tranquila, tá? Fica tranquila. Vai pro YouTube a partir de amanhã. E aí pra não quebrar o mouse, né? Segurando o botão direito, que era da habilidade principal do meu personagem, na hora de farmar, eu baixei um autoclique, né? E aí o que acontecia? Eu colocava o Mu na tela do computador e o autoclique rodando direto. Eu botava minha playlistzinha de rock MP3, que não tinha Spotify na época, minha pastazinha de rock de MP3 tocando no Windows Media Player, e aí eu botava o livro da escola na mesa e o caderno no colo, e eu ficava tipo vendo, porque no Mu você não precisava ficar caminhando, sabe? Sempre, como o meu personagem já era forte o suficiente, eu ia pra um lugar bom de farm só pra upar level, e aí ativava o autoclique, eu começava a tocar a música, aí
eu ia fazendo a tarefa, lendo no livro e escrevendo no caderno que ficava no meu colo. Mano, era todo santo dia. Aí quando dava 5, 5 e meia, eu ia jogar bola, eu ia jogar vôlei, eu ia jogar basquete com o pessoal do meu bairro. Mano, eu amava essa rotina, velho. Amava essa rotina. Ego cita que os jogadores podem atingir isso jogando futebol. E para ele, essa seria a diferença entre um jogador comum e um dos melhores do mundo. Em Kuroko no Basket, isso é chamado de entrar na zona. No anime do Aomini, teria uma espécie de limite. Você ficaria muito bom, mas por um tempo curto. Só que nesse tempo curto, o seu nível ficaria muito acima dos demais. E isso, de fato, acontece. Quando você está fazendo algo no estado de fluxo, sua diferença para aqueles que não estão nesse estado pode ser muito grande. Sua concentração fica absurda. Você consegue fazer muito com menos esforço. Comigo acontece bastante, principalmente pela manhã, quando eu começo a estudar. E tem muito a ver porque eu gosto bastante do que eu estudo, psicologia e neurociência, ou qualquer coisa sobre comportamento humano. Simplesmente acordo, tomo um café da manhã, sento na cadeira e começo a estudar. E o tempo passa, o tempo voa completamente. Então sim, eu entro no estado de fluxo, ou na zona, todas as manhãs. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que eu tô escrevendo um livro. E também quando eu sento para escrever páginas do livro, também passa muito rápido. Então esse é o primeiro critério. Você precisa gostar muito, ou estar muito interessado em uma situação. Então, todo mundo pode entrar nesse estado, você teoricamente só precisa encontrar algo que o estimule. O escritor Jeremy Moser diz que seus estados de fluxo se tornaram mais poderosos quando ele praticava caminhada. Ele diz que andar aumentava o seu foco criativo. Eu também já falei que muitos dos roteiros que eu crio pro canal acontecem geralmente quando eu tô fazendo caminhadas. Quando eu estou... Galera, sem zoeira, tá? Até mesmo pra você que é sedentário, que fica com a bunda na cadeira o dia inteiro, você não tem noção do quanto que um exercício físico mínimo, básico, faz bem pra mente. É gigantesco o quão bem faz, tá ligado? Nem que seja só um alongamento, uma caminhadazinha de leve, tá ligado? Só pra deixar o seu corpo mover, fazer seu corpo gastar energia. Ele vai fluir legal, ajuda demais na mente. Pensando livremente. O psicólogo Marek Bartzik cita que esse estado não é apenas um raro momento de inspiração. Ele fala que entrar no estado de fluxo é uma habilidade que você pode treinar. Ele citou em um estudo que as pessoas que entram no estado de fluxo têm um humor mais positivo, uma satisfação maior no trabalho, um bem-estar emocional e um desempenho melhor no geral. E é por isso que o ego valoriza bastante a motivação e a paixão de um atleta pelo futebol. Porque ele sabe que sem essa vontade, fica impossível entrar nesse estado. Fica impossível atingir o fluxo. Por isso que é bem mais fácil para o Izag do que para o Nagi. Futebol pro Izag é absurdamente estimulante, enquanto que pro Nagi é meio que desanimador. Na verdade, qualquer coisa para ele é desanimador, pelo menos no começo do anime. E o primeiro jogador a atingir esse estado é justamente o Shidou. O Shidou é extremamente motivado com o futebol. Ele cita que o futebol para ele é como se fosse uma espécie de propósito de vida. Ele fala que simplesmente nasceu com o objetivo de fazer gols. Então é meio que autoexplicativo. Isso explica muito porque ele foi o primeiro a atingir esse estado. Ele é o mais motivado. Ele vê aquilo como uma paixão. A gente percebe até a expressão do Shidou quando ele está jogando, quando ele consegue fazer um bom movimento. Alguns psicólogos também vão dizer que o estado de fluxo é uma espécie também de estado alterado de consciência. Shidou fez o movimento do Ibrahimovic. E aí vem outro ponto. Geralmente quem entra no estado de fluxo acaba tendo também mais criatividade. A pesquisadora Teresa Amiable descobriu que as pessoas não só são mais criativas no fluxo, como também relatam ser mais criativas no dia seguinte ao estado de fluxo, sugerindo... Sem zoeira, uma coisa que eu notei também durante essa semana passada, quando eu tava, que eu acho que eu tava em algo semelhante ao estado de fluxo, é que até os meus vídeos ficaram mais longos, porque eu tinha mais coisa pra falar. Eu tava conseguindo pensar mais, eu tava conseguindo raciocinar mais, eu tava conseguindo externalizar melhor e mais coisas sobre o que eu tava sentindo com relação a cada vídeo, pô. Façam exercício, galera. Façam exercício, nem que seja o mínimo, só pra fazer o seu corpo funcionar. Sendo que o fluxo não aumenta apenas a criatividade no momento, mas aumenta a longo prazo também. Ou seja, em outras palavras, estar no fluxo estimula a nossa criatividade. Durante o estado de fluxo, o córtex pré-frontal dorso-lateral, a parte do cérebro que é responsável pelo nosso automonitoramento e controle de impulsos, fica mais
quieta. Essa região é o nosso crítico interno, aquela voz de dúvida e menosprezo. Como resultado, com essa área desativada, somos muito menos críticos e muito mais corajosos, aumentando nossa capacidade de imaginar novas possibilidades e compartilhar essas possibilidades com o mundo. É talvez por isso que as expressões de jogadores de futebol do Blue Lock ficam diferentes. Com o córtex pré-frontal dorsolateral mais inativo, o medo do julgamento social também diminui. Então todo mundo consegue ser mais autêntico de certa maneira, consegue fazer mais coisas sem se preocupar muito com falar o que mais pensando dela. Isso explica um pouco porque já percebeu como algumas pessoas que praticam esporte se tornam outras pessoas naquele esporte? A pessoa no cotidiano é mais calma, tranquila, e no esporte ela muda completamente. Então ficou bem interessante no anime, né? Mostrando a fase de jogadores de forma diferente, como se eles de fato não se importassem com nada. Bom, mas para chegar nesse estado, você precisa de uma dose de estresse também. Estresse é o resultado entre a não combinação entre as demandas que uma pessoa recebe do ambiente e a habilidade dela para resolvê-la. E o ego cita a importância do estresse. E faz total sentido. Vamos lá, o ego quer que os seus diamantes brutos atinjam um nível que ninguém consegue atingir. E o estresse é muito Mas para isso você precisa ser desafiado. O estresse ativa sistemas em seu cérebro que podem mover você para a ação. Só que o problema maior é que o nível de estresse não pode ser nem muito alto, nem muito baixo. O nível de estresse em uma tarefa por baixo demais, ou seja, com poucos estímulos, pode ocorrer o desinteresse por aquela atividade em si, como acontece com o Nagi, como aconteceu com a Umini também. E por não ter esse desafio, a pessoa acaba tendo mais dificuldade de atingir o fluxo. Basicamente, o nível de estresse precisa ser ideal. Caso a tarefa seja muito estressante, isso pode causar uma sensação na pessoa de que ela não vai conseguir completar a tarefa. O seu sistema não vai fluir, porque ele não vai aguentar a quantidade de estresse. Como mostra um estudo, o estresse é a resposta natural do nosso corpo a desafios ou demandas, desencadeando uma série de reações fisiológicas e psicológicas. É um mecanismo de sobrevivência que nos ajuda a reagir rapidamente em situações perigosas. Basicamente, você tem que atingir a chamada zona de Goldilocks. O que seria isso? Zona de Goldilocks é uma região em torno de uma estrela onde as condições são ideais para a existência de água líquida na superfície de um planeta. O termo zona de Goldilocks é uma referência à história de Cachinhos Dourados e os Três Ursos, onde a menina escolhe o mingau que está na medida certa, nem muito quente, nem muito frio. Então o fluxo tende a ocorrer na zona de Goldilocks, entre a ansiedade e o tédio. Então quando o seu nível de habilidade está exatamente certo com a atividade, existe uma chance maior de você ficar engajado e não sobrecarregado ou desestimulado. Então quando o indivíduo ou grupo está experimentando o fluxo, muitas vezes é difícil para eles avaliarem há quanto tempo estão engajados em uma tarefa específica, causando a sensação de que o tempo está voando. Então nesse caso, quando você for escolher uma tarefa, essa tarefa não pode ser nem muito fácil nem muito difícil. Complexo ser humano, né? Dá a impressão que se tivermos uma vida fácil, nossa vida será melhor. Só que não necessariamente. Voltando em Kuroko no Basket, vocês viram no vídeo que eu fiz da Omini, quando ele percebeu que o nível dos outros era muito mais fraco que o dele e o estímulo dele diminuiu, ele ficou quase que depressivo. Ele só voltou a jogar novamente quando ele foi desafiado. Quando ele percebeu que aquilo era desafiador pra ele. Motivação e estresse também motivaram o Rin a chegar nesse estado. Justamente no momento onde ele fica obcecado pelo irmão dele. Vai ter vídeo do Rin, hein? E aí voltamos no Izagi. Ele é um dos maiores exemplos de estado de fluxo. Justamente pela sua enorme motivação com o futebol. Nada acaba tirando a motivação dele. Tudo acaba motivando ele. Ele consegue se motivar nas situações difíceis. Vai ter um vídeo do Izagi também. Por isso que a experiência autotélica que o Izagi tem é tão importante. O Izagi tem uma motivação o que seria isso? Futebol. E estudos têm mostrado que as pessoas valorizam intrinsecamente uma ampla gama de coisas e que as pessoas diferentes valorizam intrinsecamente coisas diferentes. Para o Izagi é o futebol. Para mim é psicologia, neurociência, comportamento humano. E por isso que é o ponto importante de você encontrar o seu, aquilo que te motiva. É só você pensar em qual atividade você faria por um longo período de tempo, onde você sente que não faz muito esforço e que você simplesmente não ganhasse nada para isso. Você consegue jogar Satisfactory. Era isso que eu queria fazer 24 horas por dia. Mas eu já percebi que Satisfactory faz mal pra mim porque eu fico com hiperfoco e eu simplesmente taco foda-se pra tudo. E eu sinto que vai dar ruim na época do GTA 6. Mano, quando o GTA 6 sair, Jesus Cristo, eu tô tão na merda. Mas eu tô tão na merda quando o GTA 6 sair, eu não vou conseguir trabalhar direito, só vou querer jogar corrida no GTA 6, eu tô tão ferrado. Segue mais nessa situação? Se você tiver numa situação dessas... Não, análise de número e estatística, eu amo estatística, Thales. Muitos pesquisadores vão dizer que eu amo estatística. É mesmo mais importante do que ser otimista. E que isso seria um dos maiores preditores de felicidade de uma pessoa. O estado de fluxo pode gerar uma sensação de progresso. E esse é um dos sentimentos que mais geram satisfação nos seres humanos. Outro estudo mostrou que a atenção plena é outra coisa que pode potencializar você a chegar no estado de fluxo. Basicamente, a atenção plena é estar prestando atenção no momento presente. Além disso, separar ou quebrar seus objetivos em
pedaços menores ajuda bastante, porque você vai completando, isso pode te motivar muito, assim também como definir metas e objetivos claros. Isso também vai gerar uma sensação de progresso. Tudo isso auxilia para você chegar no estado de fluxo. Então é isso. Blue Lock mostra que não necessariamente você precisa se forçar a entrar no estado de fluxo. Você simplesmente tem que entender, perceber o que de fato te motiva. Cada pessoa se motiva de uma forma diferente. Para assim como o Izagi ou o Shido, você fazer uma tarefa sem ter a sensação de que se esforçou muito. Foque nisso, naquilo que te motiva. Afinal, perder-se no fluxo é encontrar-se. Curta, se inscreva e compartilhe. Caraca, perder-se no fluxo é encontrar-se. Que frase, tá? Que frase, mano. Inclusive, vou dar mais um exemplo de coisa que acontece no meu dia a dia, tá? Quando eu voltei a fazer meus alongamentos depois da live, né? Além de caminhada e tudo mais que eu faço durante o dia, quando eu fecho a live, eu geralmente faço uma série de alongamentos para poder soltar as costas, poder fazer alguns estímulos específicos, tá? Em algumas articulações que são importantes, até porque eu já tô com mais do que 30 anos. E se eu ficar o dia inteiro sentado, como eu faço, 5 ou 6 horas de live todo santo dia. Se eu ficar só da cama pra cozinha, pro banheiro, pra cadeira, vai dar ruim, seriamente, nas minhas costas. Então eu tenho uma série de alongamentos básicos que eu faço sempre que eu termino a live, tá? Focado mesmo em cuidar das costas, cuidar dos ombros, joelho, tornozelo, porque eu fico muito tempo sentado. E ultimamente, quando eu voltei a fazer esses alongamentos mês passado, eu comecei a fazer eles reassistindo Supernatural, né? Porque é uma série que eu gosto, fez parte da minha adolescência, mas eu nunca terminei. Aí eu decidi, reassistir tudo do zero e tentar ir até o final, sabe? Só pra botar na minha mente que eu terminei. Só que não tava me estimulando tanto. Aí eu decidi, eu botava a série, né, no celular, apoiava na cama e fazia a série de alongamentos, de frente pra cama, aqui na esquerdinha. Aí eu decidi mudar, semana passada. Eu comecei a fazer os alongamentos ouvindo música. Mudou a chavinha. Mudou a chavinha pra caralho. Hoje... Quanto tempo de alongamento? Então, Thales, eu faço 10 agachamentos, aí 10 exercícios específicos para ombro, né? O primeiro exercício para soltar aqui horizontalmente e o outro para soltar verticalmente com a ajuda de uma barra só uma barra de apoio, sem peso nem nada. E depois eu faço 10 flexões em pé apoiado na parede. E eu faço geralmente 5 repetições dessa sequência, sabe? Só para soltar articulação e tudo mais. Isso tá me ajudando a dormir melhor, tá me ajudando a precisar menos de café. Inclusive, eu não bebi café hoje. São 10 da noite, eu não bebi café hoje. Inclusive, uma outra tática que eu tô utilizando para me ajudar a evitar o café na hora que eu acordo acordei, eu vou direto pro chuveiro. A prioridade é chuveiro. Tomo banho e aí depois eu vou comer. Geralmente pego uma fruta, tomo um iogurte. E aí quando eu vou precisar de café, geralmente na hora que eu vou gravar vídeo e tudo mais, aí eu abri a live, aí eu pego o café, que aí é lá pras 4, pras 5 da tarde. E hoje eu nem precisei de café, graças a Deus. Mas é isso, gente. Recomendo fortemente. Vai fazer exercício físico, na moral. Faça, nem que seja os alongamentos básicos, aos pouquinhos, que vai te ajudar de verdade com relação ao seu estado mental, mano. Vai te ajudar de verdade, tá? Que camisa é essa que você tá usando? É porque a câmera tá invertida. É I love my girlfriend.
E é uma foto da Xion do Dreamcatcher. Eu ganhei de um viewer do canal de K-pop quando eu fui pro show do Dreamcatcher em setembro. Ganhei essa camisa personalizada dele. Enfim, gente, vocês do YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui, tchau, tchau.